bem? Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Nelson Ramos. Estamos aqui na fé, na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos começar um grande estudo sobre a obra de Deus. Como fazer a obra de Deus, como nos preparar para a obra de Deus. Então hoje será o primeiro áudio de muitos outros que nós estaremos preparando para você. Você que talvez quer fazer a obra de Deus, você que talvez acredita que existe um chamado na sua vida, nós vamos hoje então dar início a esse estudo, onde Deus ele vai dar direção para você, ele vai confirmar, ele vai então dar direção como você deve proceder, como se faz a obra de Deus. Então eu convido você a estar junto conosco nessa fé, nessa certeza da vitória. Bom, antes da gente entrarmos em maiores detalhes, é interessante saber que a pessoa que ela vai se candidatar a fazer a obra de Deus, ela tem que saber que existe dois lugares principais que se realiza a obra de Deus, que seria o átrio e o altar. O que é o átrio? O átrio é ali onde fica o povo, ali onde estão as cadeiras, ali onde os obreiros, então, eles ficam auxiliando na obra de Deus. E o altar nada mais é que o lugar do sacrifício, onde fica então as autoridades, onde ficam as autoridades espirituais. Então, a pessoa que ela quer se candidatar à obra de Deus, que ela quer fazer a obra de Deus, ela já tem que identificar que existem dois lugares para se fazer a obra de Deus: no átrio ou no altar. E para fazer essa bênção que é a obra de Deus, a pessoa tem que ser realmente nascida de Deus. Ela tem que ter passado pelo processo do novo nascimento. Ou seja, é necessário que ela venha a ser uma nova criatura. E essa condição, ela é a básica, é a condição básica para a pessoa que quer ser usada por Deus. Seja no altar ou seja no átrio. Independente do lugar, é necessário, então, nascer de novo, né? E assim nós temos que fazer com que todos os obreiros, todos os pastores venham então ter esse entendimento. Sabe por quê? Porque esse é o básico de que se espera de uma pessoa no mundo espiritual. Então não adianta a pessoa ter uma capacidade intelectual, não adianta a pessoa, às vezes, pensar que ela sendo formada, ela tendo então diplomas, ela vai estar preparada para a obra de Deus. Isso vai ajudar? Vai ajudar, mas não é o suficiente. O principal é a pessoa ser uma nova criatura. O principal é a pessoa nascer de Deus, nascer do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, ele disse para os discípulos: não se ausentem de Jerusalém até que venha o Espírito da promessa. Então, olha só, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele ia dar todas as condições para que os discípulos viessem, então, ter um êxito, ter vitórias nessa nova caminhada. Então, nós temos que entender o quê?
que os problemas que a pessoa vai enfrentar na obra de Deus, no diploma, a intelectualidade não vai trazer efeito para ela. Não vai ser útil de uma maneira espiritual. Pode ser útil de uma maneira física, empreendedora, mas não de uma maneira espiritual, de uma forma objetiva, né? Então, os problemas que ela vai enfrentar é para que ela possa ser útil na casa do Senhor, tendo resultados, vencendo esses problemas, né? Então, o Senhor Jesus, com certeza, ele dá essa base para a pessoa, né? E é certo que a pessoa tem que ter o caráter de Deus. Quando ela tem o caráter de Deus, significa que ela nasceu de novo. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário ter o encontro com Deus. Então, o básico para se fazer a obra de Deus, seja no altar ou seja no átrio, é ter então o novo nascimento. É ter então a condição espiritual, ter o Espírito Santo. Não adianta ter vontade, não adianta achar bonito. Mas sabe por quê? Porque quando você faz a obra de Deus, você está sempre batendo de frente. Você está sempre resistindo, atacando a obra do diabo. Então, por isso que é necessário nascer de Deus, ter o revestimento. Aquela pessoa que pretende, então, servir o Senhor Jesus, seja no átrio, seja no altar, ela tem que estar consciente do seu preparo espiritual. Ela tem que ser revestida do Espírito Santo, porque ela vai para uma guerra. Ela vai para uma guerra onde o inimigo é invisível. Ela vai travar a cada momento batalhas contra as forças espirituais do mal. E essa guerra não fica apenas no campo espiritual. Sabia disso? A pessoa pensa que ela vai na igreja, ela vai impor a mão na cabeça da pessoa, ela vai expulsar o mal ali e acabou. De maneira alguma, isso faz com que essa atuação faz com que todo o campo de batalha venha se alastrar para o campo físico. Ou seja, quando você mexe no mundo espiritual, o mundo físico também ele é abalado. Então, mexe com toda a vida do obreiro. A ação na obra de Deus mexe com toda a vida do obreiro, toda a vida do pastor, toda a vida do evangelista, do jovem, mas principalmente do obreiro em diante. Por quê? Porque há imposição de mão, há determinação de cura, há libertação, há determinação de milagre. Então, o que acontece? É preciso ter esse revestimento. É preciso ter, então, essas condições que somente o Espírito Santo dá. Então, se você quer servir a Deus, se você quer fazer a obra de Deus, saiba disso. Saiba que a primeira coisa que você tem que ter é o Espírito Santo. Você tem que nascer de novo. Não adianta ter dom antes do Espírito Santo. Sabia disso? Não adianta. Não adianta ler a Bíblia bem. Não adianta ter as condições que o mundo aí didático, que o mundo empresarial que ele exige. Porque a obra de Deus não é um mundo empresarial. Por mais que tem muita gente fazendo da obra de Deus isso, um comércio, o mundo espiritual não é comércio. Então, não adianta você ter a preparação da faculdade, a preparação do mundo físico, se você não tem a preparação espiritual. Se você não tem as condições mínimas que se exige, que Deus exige, que é o quê? Que é ter a presença de Deus, que é ter um novo nascimento. E ter um novo nascimento não é simplesmente ter vontade de fazer a obra ou sentir um arrepio, um desejo, achou bonito, não. Ter um novo nascimento é o que diz, é o que Jesus disse a Nicodemos.
te importa nascer de novo, te importa nascer da água e do Espírito. Ter um novo nascimento, nascer do Espírito Santo, é manifestar o quê? Os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então nós temos que ter aqueles 9 atributos que fala lá em Gálatas capítulo 5, no verso 22. Então, nascer de novo, ser uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo ser neste corpo velho. Então, é isso que Jesus disse a Nicodemos. É isso que o apóstolo Paulo fala. Por isso que Jesus falou, não se ausentem de Jerusalém até que venha o Espírito da promessa. Então, se você quer fazer a obra de Deus, se você quer, primeiro, você tem que nascer de novo. Tem que nascer. Tem que ter um novo nascimento. Então, não basta que o candidato à obra de Deus, não basta que a pessoa que quer fazer a obra tenha vontade. Às vezes tem até disposição para fazer qualquer coisa na igreja. É preciso muito mais do que isso. Você pode morar dentro da igreja. Se na verdade você não tiver nascido de Deus, olha só, infelizmente você vai naufragar na fé. E muitas pessoas têm se aventurado a servir a Deus por muitos motivos emotivos. Às vezes por entusiasmos. E por conta disso, elas acabam até perdendo o pouco de fé que tem. É isso mesmo, sabe por quê? Porque no início tudo é bonito. As pessoas até suportam as pequenas adversidades, as lutas. Porém, quando vem grandes tempestades, quando vem, sabe, a perseguição verdadeira, quando vem o impacto contra aqueles que fazem a obra de Deus, quando vem os ventos, então essa pessoa não aguenta. Por quê? Porque ela começou a fazer a obra pela emoção. Ela começou a fazer a obra porque ela achou bonito. Porque ela estava entusiasmada, ela chegou na igreja, ela viu tudo aquilo acontecendo, ela viu o milagre, ela viu resposta, ela viu então o demônio sendo expulso, ela viu então a ferida fechando, ela achou lindo, maravilhoso, bonito, só que ela não tem o Espírito Santo, então ela vai pela emoção. Então é onde, quando vem as verdadeiras rebordosas na obra de Deus, a pessoa se afasta. Por quê? Porque ela não tinha raiz. Porque ela não tinha um novo nascimento. E você sabe que o tempo praticando a obra de Deus, sabe, agindo a obra de Deus, é o que vai estabelecer, é o que vai fundamentar a nossa fé. Quanto mais problema a gente enfrenta na obra de Deus, quanto mais situação adversa, maiores serão as experiências com Deus e maior será o desenvolvimento da nossa fé. É isso que acontece. Nós vamos ficando, sabe, com uma melhor qualidade no serviço da obra de Deus. Por isso que tem que nascer de novo. Porque senão a pessoa não aguenta a luta. Não aguenta os níveis de batalha espiritual. Ela aguenta uma coisinha, outra, aí ela começa a espanar e chega uma hora que estoura. Por quê? Porque ela não nasceu de Deus. Porque ela não nasceu do Espírito Santo. Pedro foi assim. Pedro, quando ele era muito entusiasmo, sabe? Ele tinha muito entusiasmo. Ele tinha muita, sabe, determinação física. Ele era motivo, ele queria ser o primeiro. Jesus estava lavando os pés dos discípulos, ele falou, ele não quis porque falou, eu que tenho que lavar o pé do Senhor. Mas Jesus falou, se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí ele falou, Senhor, então lava tudo, lava o pé, a cabeça, lava tudo. Olha só como ele era do 8 a 80. Só que Jesus falou, não, só basta o pé, rapaz. Só que foi o mesmo Jesus, o mesmo Pedro, melhor dizendo. O mesmo Pedro que negou na hora da perseguição. Por quê? Porque Jesus teve um momento na Bíblia que Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás pediu tua alma. O que ele falou? Ele falou assim, eu vou com o Senhor para onde quer que for,
para a prisão, para a morte. Ou seja, não, senhor, o senhor está errado. Aí Jesus falou, então o galo vai cantar e você vai olhar para dentro de você e você vai ver que eu estou falando a verdade. Então, quando o galo cantou a terceira vez, Pedro, então, ele caiu em si e chorou amargamente, porque ele olhou para dentro de si. Ele viu que ele não era convertido. Jesus também, nessa passagem, falou, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Por quê? Quando você o quê? Se converter. Significa que Pedro não era o quê? Convertido. Pedro não era convertido. Ele andou com Jesus 3 anos e ainda andava armado, ainda andava com a espada, e quando os soldados vieram prender Jesus, o que aconteceu? Ele cortou a orelha do soldado. Jesus então falou, não guarda a espada. Então, quer dizer, não adianta estar dentro da igreja. Tem que, para fazer a obra de Deus, é mais que estar dentro da igreja, tem que ter mais do que, sabe, uma visão assim, nossa, que bonito, que legal. Não pode ser entusiasmo, porque quando você entra na obra de Deus, seja no altar ou seja no átrio, seja como obreiro, seja como pastor, você vai combater um combate espiritual. E essa batalha espiritual, ela vai sair do âmbito espiritual e vai para o físico. Você tem que estar revestido. Tem que nascer de novo. O segredo não é o dom. O segredo é nascer de novo. O segredo é o fruto do Espírito. O demônio, ele tem que olhar para você e falar, tem um homem de branco dentro de você. E assim nós vamos arrebentar. E assim nós vamos crescer. Então, é necessário que você venha, então, ter a fé de nascer de novo. E assim, o Espírito Santo, ele vai te dar todas as condições para que você faça a obra de Deus. Bom, aqui é só uma nuance do que nós vamos falar. Do que nós vamos, então, falar durante esses estudos. Tá bom? Fique sintonizado na Sobrenatural FM, pelo aplicativo da emissora e também no canal do YouTube da emissora. Eu tenho certeza que essas mensagens vão tocar na sua vida. Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.